Ainda eu tô aproveitando, viu? O meu resultado. Bora. Vamos lá. Oi, gente. Hoje eu tô com Tatiana, ela que tá radiante aqui, super feliz com o resultado dela. E ela vai contar pra vocês um pouco da experiência. Olha esse resultado aqui, após 3 dias. Ela veio fazer na terça-feira e hoje tá vindo fazer a reavaliação dela. Conta um pouquinho, Tatiana, da tua experiência. Vou contar, minha gente, falar pra vocês. Uma experiência maravilhosa, sem dor, sem corte, né? Que a gente sabe que a lipo é bem invasiva. E assim, eu tô super satisfeita, porque o custo-benefício foi maravilhoso. A gente sabe quanto é caro, né? Uma lipoaspiração. E assim, a minha cintura já tá bem marcada, a harmonização corporal já tá ótima. Imagina daqui a 45 dias, né? Então, olha, venham fazer, porque vale a pena. Essa mulher aqui, arrasa, viu? Então é isso, venha-se embora, fazer logo, logo. Tem mais, eu queria fazer no corpo inteiro, mas as pouquinhas. Vai fazer.